Olá, está no ar mais um episódio do nosso podcast Mulheres que Mudam o Jogo. Está preparado para mais um episódio de Tirar o Fôlego? Hoje trouxemos para vocês uma grande empresária, visionária e inovadora. Hoje vamos mergulhar no universo da moda masculina. Formada em RH, ela está na frente de uma loja super renomada aqui na nossa cidade, que é a Embrasados Lifestyle. Eu trago para vocês Alícia Silva. Obrigada, Alícia, pela tua presença. Vai ser muito inovador, muito agregador aqui para as meninas, vai agregar muito valor. Sim. As meninas que querem hoje empreender, as que já empreendem e tem aquele medo de querer crescer, né? Dar um passo mais à frente. E hoje tenho certeza que tem muitas pessoas esperando aqui escutar as tuas vivências, tuas histórias, tuas experiências e tuas dicas, né? Verdade. Vai ser muito importante. Vai ser muito massa o nosso bate-papo. Vai ser uma troca maravilhosa, porque eu tenho certeza que todas as mulheres que vão assistir, não só mulheres, como todas as outras pessoas que vão assistir, vão se sentir inspiradas, porque muitas pessoas desejam empreender, outras estão na caminhada, e é muito bom a gente ter dicas e coisas que a gente possa se fortalecer, né, com isso. Com certeza, com certeza. E para a gente começar, todo mundo quer saber quando e como começou a ideia assim de você empreender justamente nesse nicho. Existe muito aquele preconceito, né, de a área que a gente atua, porque eu também atuo numa área que teoricamente seriam para homens, que é a área automobilística. Então, assim, existe muito esse preconceito. E como foi assim que surgiu a ideia de justamente nesse nicho? A Embrasados, ela nasceu como marca há 4 anos atrás. E aí foi vendo o cenário que existia loja de roupas masculinas, mas não existia uma marca direcionada aonde pensava numa moda para o homem. Ou era tudo muito básico ou tudo muito errado do mundo da moda masculina, na maioria das lojas. Quando a gente começou a empreender há 9 anos atrás, quando éramos apenas uma loja, foi uma forma pioneira. A Embrasados foi a primeira loja masculina que teve em Olinda, que vestiu o homem da cabeça aos pés. E enquanto marca, há 4 anos nós estamos no mercado ocupando esse espaço de streetwear urbano. A Embrasados, ela significa abraçados, sinônimo de acolhimento e amor ao próximo. Então a gente vem abraçando o estilo desse homem e quer uma roupa para o dia a dia, mas que seja confortável, uma roupa que ele consiga se sentir com a autoestima dele elevada. A maioria dos nossos clientes são homens que são empreendedores, que vivem na correria. E homem também não tem aquele tato, né, da escolha da mulher, mas aí ele se importa assim, como se vestir, mas da forma dele. E escolher essa área para mim foi uma questão de pesquisa de mercado. Enquanto negócio, eu via que a área das mulheres era uma área que já tinha muita rotatividade nesse ramo. E aí eu disse, por que não empreender no ramo masculino? Mesmo sendo uma mulher, com a ajuda do meu sócio, que também é um homem, que é meu marido, que é Alan. Então, assim, isso ajudou muito, porque eu tenho a ajuda da figura masculina. E também tem uma coisa, a Embrasados, mesmo sendo uma moda masculina, muitas pessoas utilizam. Mulheres, todas as pessoas que se sentem à vontade, se sentem abraçados de usar Embrasados, pode utilizar. Então, você pode comprar para o seu marido, você pode comprar para o namorado, pode comprar para você mesmo. Não perde essa oportunidade, conhece a Embrasados. E, Alicia, existe muito aquele mito de que homem não compra muito roupa, né? Que compra uma roupa só e passa o ano todo com a roupa. Não vai ter muito rendimento, porque o homem não gasta muito. Esse mito ainda existe Como ou você disse. não? É um mito. A Embrasados é prova viva disso, que não existe isso. O que se muda do homem para a mulher é o comportamento de compra. A mulher, assim que ela vê, ela é visual. Ela já quer aquilo para ela. Ela compra na emoção e ela compra no instinto. Viu, se apaixonou, ela vai querer. O homem, ele tem uma compra mais assertiva, porque ele quer uma peça que tenha qualidade no tecido, que traga conforto para ele, que ele consiga usar no dia a dia e que ele consiga também usar no momento dele de lazer, que é o que acontece com a maioria dos nossos clientes que compram Embrasados para momentos, para se divertir, para curtir um pagode, que a maioria dos nossos clientes gostam muito, para assistir um futebol, para sair com a família. Então, realmente, isso é um mito. O homem tá mais vaidoso. É só uma forma de... Ele precisa só ter confiança. E como a Embrasados, ela tem um atendimento humanizado, nós somos consultores. A gente sempre avalia para onde o cliente vai, para que ele quer aquele look, para poder ele utilizar aquilo dali. A gente tem um tecido premium, uma qualidade maravilhosa. E a nossa modelagem, ela é totalmente exclusiva, feita por nosso modelista, Alan Embrasados. Também é o nosso modelista, só esse modelista que fica responsável por esse caimento. E eu trouxe aqui um presente para você conhecer melhor essa nossa peça. E saber o motivo, porque as pessoas se apaixonam tanto. E a maioria dos nossos clientes dizem que quando eles vestem a nossa camisa, ela abraça eles.
E esse é um dos nossos Olha diferenciais. só. Esse nosso caimento, já trouxe aqui para você utilizar Caramba! no próximo Com jogo da certeza, seleção de usarei. embrasados. Muito massa, Coloquei também menina, um óculos, que é um acessório também que a gente vende da nossa marca. Para quando você ir nos dias ensolarados, quiser levar sua autoestima com embrasados também. Então, hoje o portfólio de vocês está bem completo, né? Como Sim, você sim. falou, não é só roupa, né? É, Olha, gente, que exatamente. lindo. Amei, amei. Fechou. Então, realmente, existe essa questão. Então, o homem ele é mais assertivo na hora de comprar. Não é que ele compra menos, ele compra com compromisso. Compra muito e o homem indica o amigo. E o amigo vai lá, porque eles não querem perder tempo, porque eles têm uma vida muito corrida. Não que as mulheres também não tenham, porque existem Isso. milhares de funções para a mulher E fazer. até mais, né? É, só que a gente tem um dom de conseguir fazer mais de alguma coisa ao mesmo Isso. tempo, que aí foi uma coisa divina que a mulher recebeu. E o homem não, ele precisa de uma assistência. E por mais que seja uma moda masculina, a nossa audiência de Instagram, 52% são das mulheres. Porque elas enxergam que a Embrasados tem moda. Ela tem essa pegada de vestir a pessoa corretamente. Então, elas querem ver os seus companheiros também usando a marca. Então, a maioria é as mulheres que incentivam para esse uso também. Eu vi também que a Embrasados, ela incentiva, ela ajuda o, querendo ou não, empreendedorismo feminino. Sim. Que eu vejo que vocês fazem parceria muito com costureiras da região, né? A nossa produção, ela é uma produção que ela é pensada numa cadeia para ajudar economicamente mulheres de periferia. A nossa modelagem é feita por nosso modelista, que é Alan, como eu já falei. E aí, quando chega na parte da entrega dos cortes, a gente distribui para mulheres que empreendem costurando. Então, a gente ajuda essas mulheres de forma economicamente, para ter independência financeira, ter uma qualidade de vida melhor. Aí, fora isso, no próximo passo do processo, o nosso resíduo, ele não vai para o lixo também. Ele é encaminhado para uma associação de mulheres, onde elas fazem trabalho de fuxico, elas fazem bolsa, elas fazem crochê não, elas fazem bolsa. Então, elas acabam reutilizando, né, o que iria para o lixo e a gente acaba também ajudando a natureza e não ofendendo tanto o planeta, de uma forma tanto social, né, quanto ambiental, mais consciente o possível que a gente pode fazer, mediante o que a gente hoje consegue. Massa, massa. E Alicia, toda a trajetória empreendedora, a gente sabe que existe muitos desafios, né? E na história de vocês, qual foi o desafio, o pior desafio que vocês enfrentaram? E se esse desafio teve algum momento que vocês disseram, não, vamos desistir? Acho que isso não é pra gente. Ou nunca teve isso, assim, independente dos desafios, que eu sei que foram muitos. O maior desafio, eu acho que foi a legitimação da nossa marca, né? Você colocar uma marca no mercado não é fácil. Vender Coca-Cola é muito fácil. Mas você criar uma marca. Na verdade, ela se vende, Ela né? se vende só, mas teve uma trajetória atrás disso, né? Isso. Então, para você iniciar a sua empresa, a sua marca, você precisa aprender a se posicionar no mercado, você precisa aprender se for moda, sobre moda. Independente da marca que você for escolher, você vai estudar o seu ramo de atividade. Então, assim, eu acho que a gente vamos agora com segurança para outro patamar. Foi uma decisão difícil que gera insegurança e medo, que é um dos sentimentos que sempre vem no empreendedor. Mas esse momento que a gente chega no nosso patamar da vida empreendedora, que não dá mais para desistir. Isso. Então, chega esse tempo que, por mais que seja difícil, mas não dá para desistir porque várias pessoas fazem parte da nossa cadeia. E se a gente desiste, muitas pessoas são prejudicadas e não tem como. Então, é super normal, a insegurança ela vem, mas a gente sempre vai fazendo dos obstáculos como degrau. E a gente vai subindo e vai conseguindo galgar. E isso para a gente poder continuar na caminhada. E realmente, hoje, enquanto marca, a gente teve novos desafios, como aprender sobre moda. A Alan se dedicou, vem fazendo vários cursos de modelagem, está estudando para isso, eu também na área de gestão, na área também de social media, de fotografia de moda, porque a gente, enquanto empreendedor, precisa entender todas as áreas da nossa empresa. Porque a gente só pode delegar se a gente souber aquilo que está sendo feito. Então, fica melhor. Então, a gente sempre procura estar por dentro de tudo para conseguir direcionar as pessoas que trabalham com a gente de forma melhor. E hoje, eu acho que é um erro de muito empreendedor, né? E além de querer começar quando estiver no patamar já alto, com muito dinheiro, ou com um celular bom para começar a gravar, ou com uma loja grande. Outro grande erro, na minha visão, é não querer se aprofundar no que trabalha, que é o que você citou anteriormente. Muitas pessoas hoje, ela acho que tem a preguiça, vamos dizer assim, de se aperfeiçoar. Porque existe muito hoje. Você está trabalhando com roupa, você está trabalhando com qualquer coisa, qualquer área. Então, o mais importante não é todos os dias existem coisas novas em qualquer área. Então, você tem que estar sempre buscando, né? Estar sempre se atualizando para poder
como você falou, saber muito do que você faz, do que você trabalha. E a dica para você que é empreendedor, que quer empreender, faça você mesmo, faça com o que você tem, faça agora, só comece. A ação, ela é muito importante. Então, faça agora no seu cenário, porque quando você tiver um cenário melhor, as coisas vão continuar fluindo, mas comece, porque a ação, ela é muito importante. Com certeza. E olhando para a Alicia de há 8 anos atrás, para a Alicia de agora, o que é que você fez que não faria ou o que é que você deixou de fazer que se hoje você fosse começar, se não, é dessa forma que eu preciso fazer. Eu acredito que os nossos erros, eles fazem parte da construção da nossa caminhada. Porque a gente só sabe que errou quando a gente pratica. É bom a gente escutar e pedir sabedoria a Deus, para Ele dar o nosso discernimento, para a gente poder ter a escolha mais assertiva. Então, mediante isso, a gente precisa ser um pouco mais paciente, a gente precisa lidar com a pressão do dia a dia para poder ter uma tomada de decisão correta, para que a gente não possa ou errar 2 vezes e errar apenas uma, para aprender com aquele erro e a gente conseguir evoluir. Vão vir próximos erros, porque faz parte da vida, da caminhada de qualquer pessoa, porque a gente é uma construção. Do dia que nós nascemos até o último dia que a gente passa aqui na Terra, é construído. E cada pessoa vem com a sua missão para aqui para a Terra. Então a gente precisa acoplar. Eu acredito que nós somos alma, mente e corpo. Então a gente precisa sincronizar esses três para a gente conseguir se equilibrar, principalmente na área do empreendedorismo, né? Que é uma área que vem com muitos desafios e tudo começa principalmente na nossa mente, de como a gente se sente, como a gente se comporta e o que a gente vai fazer. E os erros, ele é interessante porque a gente vai ganhando experiência, né? São as experiências que a gente vai ganhando para fazer diferente lá na frente, Verdade. né? Que a gente nunca perde. A gente nunca perde, a gente sempre ganha, nem que seja experiência, mas a gente vai ganhar. E Com isso vai fazer certeza. parte para lá na frente a gente ter histórias de verdade para contar. Isso é bem importante. Letícia, empreender, como eu falei, além de ter muitos desafios, é muito cansaço. São coisas que a gente tem que começar a equilibrar, né? Para depois a gente não ficar doente, né? Com a saúde mental abalada. E o que é que você faz hoje para poder equilibrar isso? Para poder não deixar que o cansaço, os desafios acabem afetando a sua mente. Uma mulher na vida empreendedora é que nem um malabarista, que fica assim, Isso. pratos, tentando E são equilibrar, muitos. e são muitos pratos. Você sabe muito bem como é essa realidade, porque você vivencia isso. Mas é como eu disse, a gente precisa se cuidar. Primeiro da nossa alma, depois da nossa mente, depois do nosso corpo. Então, eu introduzo aí rotinas de atividades físicas para ajudar o corpo e ajudar a mente. Eu leio muito, eu estudo muito, eu peço muito discernimento a Deus. E vejo que você gosta muito de viajar também. Gosto muito. É muito bom, né? Muito. No momento que pode se viajar para se conectar com a natureza, que eu gosto muito, que eu acho que é assim que eu consigo recarregar as minhas energias. Então, isso é bem importante. A gente precisa entender que é um trabalho que é cansativo, é exaustivo. Muitas vezes a gente, quando escolhe empreender, a gente sai da CLT, a gente acha que vai deixar de trabalhar 8 horas por dia para trabalhar 24, né? A realidade é essa. Mas a gente precisa ter a gestão de tempo, que é algo muito importante em qualquer área de negócio, no qual a gente consegue desenvolver a nossa vida profissional junto da pessoal. Porque com duas minhas mentoras do projeto de incubação, que é um projeto muito importante que a Marca Embrasado está participando esse ano, do Marco Pernambucano da Moda. Então, vou aproveitar aqui para agradecer a todas as pessoas da incubação que estão nos ajudando e todas as pessoas do Marco que contribuem com a nossa marca. Que ela disse que a gente precisa ter qualidade de vida. Isso é sustentabilidade também. Quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente só acha que meio ambiente, mas também é um ambiente onde eu trabalho, a qualidade que aquele ambiente traz para a minha vida. Então, isso também é sustentável. Então, a gente tem que pensar dessa forma, para a gente poder realmente conciliar tudo. Vão ter dias mais difíceis, dias mais leves e dias tranquilos, que são os dias de descanso, né? E a gente tem que estar bem, né? Sim. Porque a gente sabe que tudo ali depende da gente. Com certeza. Apesar de a gente sabe quando a gente faz um bom trabalho dentro da organização da gente, a gente tem aquela autonomia e a gente tem o privilégio de se ausentar e saber que tudo vai andar, mesmo você não estando ali. Verdade. Apesar do nicho de vocês ser a mão de obra, né? Que vocês mesmo que produzem tal, que no caso do Alan, que é aquela peça, né, que que a gente viu, a gente foi prova de que ele é bem detalhista. Bem detalhista. Então, assim, quando a gente sabe que faz um bom trabalho, se ausentar, muitas vezes não é nem tanto problema, né? Porque a gente sabe que o que a gente fez dá para andar ali sem a gente uns dias, não muitos dias. Muitos dias. Eu tenho entendimento que hoje a Embrasado precisa de mim inteira.
Eu não posso estar quebrada para botar um negócio para frente. A gente Isso. não pode, enquanto mulher. A gente tem fatores hormonais e vários outros fatores externos que atrapalham a gente com isso, mas a gente tem que se manter realmente focado no nosso objetivo para a gente entender que a gente precisa estar bem. E é muito bom a gente, quando escolhe um ramo de atividade que a gente ama com o que a gente faz, porque a gente consegue ter prazer naquilo que a gente faz. E mesmo trabalhando muito, a gente fica, é trabalho, parece diversão, mas é trabalho. Trabalho. E a gente consegue conciliar. E, obviamente, tem o apoio de todas as pessoas. Inclusive, ela já está aberta agora. Tem o apoio de Juliana, que está lá nos atendimentos. A gente tem o apoio das costureiras e de várias outras pessoas. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês que colaboram com o Embrasados. Sintam-se abraçados. Vocês fazem parte da nossa família. Agradecer a todos os nossos clientes que acreditam na nossa marca, no nosso trabalho, no nosso propósito. Muito obrigada. A Embrasados também, pelo que eu vi, ela dá oportunidade de trabalho. Que hoje vocês vendem em atacado para que outras pessoas possam vender os produtos de vocês, não é isso? Isso. A gente começou a inserir. Não é só o consumidor final. Não apenas varejo. A gente começou a inserir o atacado esse ano na nossa marca. A gente faz de uma forma mais minuciosa quando o Alan ele seleciona o empreendedor, escolhe a loja. Porque quando a gente tem uma marca, a gente precisa deixar o nosso produto no lugar onde tem identidade também da nossa marca. Que é muito importante. Que é muito importante. Então, a Embrasados é uma marca pernambucana, urbana, que abraça e acolhe pessoas. Então, a gente busca sempre essa conexão com empreendedores e empreendedoras também que querem empreender nesse ramo, que tem o seu negócio, para ajudar com o nosso produto. Porque quando o maior propósito da Embrasados é ter uma grande família. Então, a gente entende que eu preciso abençoar a vida de outras pessoas. Então, essa é a nossa missão de vida, né? Só que a gente escolheu um trabalho para direcionar essa missão de vida. Então, a gente entende que fazer também outras pessoas transbordarem, prosperarem, ter entendimento, isso é muito bom. Então, a gente sempre contribui como pode. E a gente escolheu esse ano essa inserção no mercado do atacado para a gente estar aqui para frente, conseguir crescer cada dia mais e mais. E hoje vocês têm funcionários mesmo de vocês, Sim. assim? Vocês têm quantos funcionários hoje? Hoje, em fixo, a gente tem Ju, a gente também tem Natália, que ajuda nós auxiliando na produção com a Alan lá atrás no ateliê. E de costureiras também, que a gente já tem um grupo fechado, são em média 3 a 4. Depende muito da temporada e da nossa demanda também. Mas futuramente a gente vai estar aumentando aí essa cadeia, porque tá vindo, já estamos no atacado. Falando de futuramente, vamos lá, quais são os planos da Embrasado daqui para frente? Que eu sei que tem coisa boa aí Verdade, aparecendo. aparecendo. A gente tá aí, graças a Deus, no mercado. A incubação tá ajudando muito, então a gente tá crescendo. Entramos no atacado agora. Temos o nosso site também para todo mundo que quiser conhecer as nossas peças, adquirir o nosso Instagram, que a gente tá lá super presente, mostrando a nossa rotina do dia a dia, que você acompanha também lá, dá para ver, Sim. né? A história do casal empreendedor, que somos dois, mas não só somos um, porque foi uma escolha de cada um juntar para ter essa sociedade. É a nossa responsabilidade, são as nossas escolhas. Nada que acontecer eu posso culpar a Alan e nem ela pode me culpar. A gente sempre toma decisões juntas, porque nada que é grande se faz sozinho. Então não tem como. Você pode até iniciar sozinho, mas você vai precisar de pessoas para lhe ajudar na caminhada. Primeiramente Deus e depois as pessoas que te apoiam, que não necessariamente podem ser pessoas do seu sangue ou da sua família, mas Deus vai colocar pessoas certas para poder ajudar a gente na caminhada. Sozinho a gente pode chegar até mais rápido, né? Vai tão longe, Não só dá, com um grande porque time, né? Precisa ter mais de uma pessoa. Falando em vocês, em casal, em um tem uma ideia, o outro tem ideia, e daí faz a junção de vocês. Como é trabalhar em família? Tem algum desafio diferente de que se fosse com outra pessoa, assim, que não fosse da família? Tem vários desafios. Eu acho que o que a gente precisa ter entendimento sobre família eu acredito que todo mundo já viu aquela frase: se você é a pessoa que guarda a xícara ou a taça mais chique para dar para visita e não dá para sua família, tem alguma coisa de errado. Isso. Porque às vezes quando a gente vive num ambiente familiar de todos os dias, a gente é tão acostumado com a intimidade com o outro que a gente quer tratar ele como se fosse normal. Então a gente sempre tem que aprender a separar. Porque a pessoa, quando está trabalhando, ela está no trabalho. Por mais que seja da família, ela não trabalha, não é meu marido, ele é meu sócio. Então, as decisões são tomadas de forma profissionais e não de formas pessoais. Então, a gente sempre tenta ter esse equilíbrio para a gente poder entrar no consenso. Obviamente, isso é super fácil. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes a gente precisa de uma terceira pessoa, mas a gente tem o nosso combinado que a gente sempre acaba se encontrando. Porque vem dando certo ao longo de todos esses anos e, graças a Deus, a gente vai continuar. Para as pessoas que querem hoje, Alicia, trabalhar com os produtos de vocês, querer começar a empreender e... Não, agora eu vou vender embrasados. Vou abrir uma lojinha aqui, vou só vender embrasados. Você aí que tem interesse
em ter a nossa marca na sua loja, pode ser online, pode ser física, é só falar com a gente, os nossos canais de atendimento. Na Embrasados, o nosso arroba é @Embrasados Lifestyle. E lá no link da bio tem o nosso contato, que você vai ser direcionado para a pessoa responsável pelo nosso atacado. Então, se você deseja levar a autoestima dos seus clientes com empoderamento, com moda masculina assertiva, a Embrasados é a melhor escolha. Para as pessoas hoje que querem, especialmente mulheres, que desejam empreender ou que já têm um empreendimento e pensam em querer alavancar, mas existe sim ainda aquela insegurança, aquele medo, aquela falta de acreditar que pode. Qual é a dica que você dá para essas mulheres? O futuro pro empreendedorismo feminino hoje tem que ser pensado de forma otimista, mas com o pé no chão. A gente entende que enquanto mulher a gente passou por várias dificuldades ao longo do tempo para ter o nosso posicionamento no mercado de trabalho, que a gente luta até hoje por credibilidade e aceitação muitas vezes nas nossas áreas, mas a gente precisa entender que juntas nós somos mais fortes e que precisamos criar elas. Esse podcast é um exemplo de espaços que hoje, enquanto mulher, a gente pode chegar a falar sobre a nossa experiência profissional e nos posicionar de forma correta como pessoas que podem sim dirigir a sua vida. Então, se você é mulher, quer empreender, existe um cenário que ele não é apenas um mar de rosas, mas como todas as rosas têm os seus espinhos, também tem as rosas, que é a parte que é o melhor que existe. Então a gente precisa não nos compararmos, nós precisamos nos apoiarmos. A gente precisa criar vínculos, criar elos, porque juntas somos muito mais fortes. Não existe uma competição feminina. A gente precisa se unir, porque a gente vai conseguir, independente dos problemas familiares, empreendedores e financeiros, uma mulher sempre fortalece a outra, porque nós entendemos a nossa dor, a nossa caminhada. Então isso é muito importante. O futuro no negócio das mulheres são brilhantes, mas para isso a gente precisa parar de competir e se unir. Alicia, eu queria agradecer de coração por tua presença aqui. Com certeza agregou bastante valor a essas mulheres aí que estavam ansiosas para escutar, né, a tua entrevista aqui. E dizer que hoje, quando as mulheres se unem, né, é massa. Esse é um projeto que a gente está aqui para inspirar. Nós que somos mulheres potentes, estamos para inspirar, motivar, né, e incentivar essas mulheres que hoje ainda são tão dependentes financeiramente. Então, esse é o nosso propósito, em trazer para essas mulheres aí aquele incentivo e dizer que sozinha você pode até ir mais rápido, né? Mas para ir mais longe, a gente está aqui para ajudar vocês. Com certeza, com todas as nossas dicas, toda a nossa experiência. Então, vocês também que quiserem me seguir aí no Instagram, é @Alicia Silva. Eu sou consultora de moda, eu tenho formação na área de RH, também na área de gestão de negócios e comunicação. Então, se você quiser um apoio aí enquanto consultoria, eu também trabalho com esse tipo de serviço. Então, é só falar comigo. Muito obrigada a todas vocês que assistiram. Tá também aqui um alô pro meu querido Everaldo Matheus, que é o meu assessor, é a pessoa que me instrui quando eu venho para podcast, que vou dar entrevista. Aprendi muito com ele, um mentor maravilhoso. E a todas as pessoas que agora não lembro, mas que contribuem comigo. Muito obrigada. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Eu vou deixar aqui o Instagram da Embrasados para vocês seguirem. O Instagram também da Alicia, que é essa mulher potente que chegou aqui só para agregar mais ainda o nosso podcast. E dizer que próxima semana tem mais. Tchau, tchau.